Olá, sonhadores! Você já acordou no meio da noite com alguém chamando seu nome? Aquela voz que não tem corpo, não tem rosto, mas que te acorda como se fosse real. E você levanta assustado, olha em volta. Casa em silêncio. Todo mundo dormindo. Ninguém por perto. E mesmo assim, parece que alguém te chamou. Esse tipo de experiência deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Será que foi sonho? Foi coisa da mente? Ou foi algo espiritual? Acordar com uma voz te chamando pode ter muitos significados. Desde mensagens do além, até alertas do seu próprio subconsciente. Hoje a gente vai destrinchar tudo isso e te ajudar a entender o que está por trás dessa voz misteriosa. Se você acorda com uma voz chamando seu nome e isso acontece com frequência, o primeiro passo é prestar atenção em como você se sente na hora. Medo, paz, confusão? Porque o tom da voz, o sentimento que ela provoca, diz muito sobre o que ela representa. Em muitos casos, essa experiência é interpretada como uma manifestação espiritual. Pode ser um ente querido tentando se comunicar, alguém que já se foi e quer te passar uma mensagem, ou simplesmente te lembrar que está por perto, te protegendo. Mas também pode ser um guia espiritual. Existem crenças que afirmam que todos nós temos entidades de luz, mentores, protetores que nos acompanham. E em momentos específicos, geralmente quando estamos passando por algo importante ou quando precisamos de orientação, eles tentam se manifestar. E às vezes, isso acontece através de uma simples voz dizendo seu nome. Agora, se a sensação é ruim, pesada, dá medo ou vem acompanhada de arrepio, aí é bom acender o alerta. Em alguns casos, essa voz pode representar obsessores espirituais, energias negativas ou até ataques espirituais durante o sono. Isso não é para te assustar, mas sim para te deixar esperto. Nessas situações, o ideal é buscar proteção, orações, banhos de limpeza, firmar pensamentos positivos antes de dormir. Mas nem tudo é espiritual. A mente humana é um universo em si. Se você anda muito estressado, ansioso, sobrecarregado emocionalmente, o cérebro pode reproduzir vozes. Especialmente no estado entre o sono profundo e o acordar, o chamado estado hipnagógico. Nesse momento, a mente mistura sonho com realidade e pode produzir sons, vozes, imagens. E como nosso nome tem um impacto muito forte na gente, ele é frequentemente usado nesses eco mentais. Agora, vamos entrar em outro ponto. Às vezes a voz te chama no momento de dúvida. Quando você está prestes a tomar uma decisão difícil, quando anda se sentindo perdido, e aí, do nada, acorda com uma voz te chamando. Isso pode ser o seu próprio inconsciente tentando te alertar. Como se dissesse: ei, presta atenção. Você precisa agir. Esse tipo de despertar não é à toa. O nome é a nossa identidade. Quando alguém nos chama pelo nome, é como se estivesse tentando nos trazer de volta para nós mesmos. Então, ouvir seu nome pode ser um chamado simbólico para você se reconectar com quem é, com sua essência, com seu propósito. É tipo o universo dizendo: você se esqueceu de quem é. E tem também os casos em que a voz vem e, ao acordar, você sente uma presença. Não necessariamente ruim. Às vezes é só um calorzinho no peito, uma lágrima que escorre sem explicação. Isso costuma estar ligado à saudade. Pessoas que perderam alguém muito querido costumam relatar esse tipo de experiência. É como se a alma sentisse a ausência, e o vínculo afetivo se manifestasse na forma de voz, mesmo que de forma breve. Outra possibilidade que muita gente ignora é o desenvolvimento da mediunidade. Sim, você pode estar despertando essa sensibilidade espiritual e, aos poucos, começa a captar vozes, vibrações, presenças que nem todos percebem. E o início desse processo pode ser justamente acordar com seu nome sendo chamado. Não precisa ter medo, isso pode ser dom, missão, despertar espiritual. Mas é bom buscar equilíbrio, entender o que está sentindo, estudar o tema com seriedade. Agora vamos aos sinais físicos. Se você acorda com frequência com o coração acelerado, suor frio, sensação de estar sendo observado, e isso acontece logo depois de ouvir a voz, pode sim estar passando por um episódio espiritual mais forte. Nesse caso, vale observar os horários. Muitas dessas experiências acontecem entre 3 e 4 da manhã, conhecido como hora espiritual. E não é lenda. É um horário em que o campo espiritual está mais ativo, e o véu entre os mundos mais fino. Se você ouviu a voz e teve uma inspiração logo em seguida, tipo uma ideia, uma solução para um problema, uma resposta que você buscava, então comemore. Você foi intuído. E o chamado foi só a isca para você prestar atenção no recado. Essas vozes podem vir como gatilhos espirituais para nos direcionar.
Outra coisa curiosa, se a voz é sempre a mesma, pode ser um sinal de conexão com uma energia específica. Um mentor, um ancestral, um espírito que acompanha sua jornada. Mas se são vozes diferentes, aleatórias, sem padrão, aí já pode ser fruto da sua própria mente processando emoções e estímulos. Agora, atenção, nunca ignore quando isso acontece com muita frequência e começa a afetar seu sono, sua paz ou sua saúde emocional. Nesse caso, vale procurar ajuda, espiritual e, se necessário, psicológica. Equilíbrio é tudo. Um não anula o outro. E sabe o que é mais louco? Às vezes, a voz que você ouve é você mesmo. Uma parte sua que foi esquecida. Um lado da sua alma que quer voltar a ser ouvido. E aí, no silêncio da madrugada, ela grita seu nome. Só para você lembrar que ainda está aí, viva, esperando ser ouvida. Acordar com uma voz te chamando não é coincidência. É chamado. Chamado para se olhar, para se cuidar, para se escutar. É a vida, seja aqui ou do lado de lá, pedindo sua atenção. E a pergunta que fica é: você vai continuar ignorando? Agora que você já sabe o significado de acordar com uma voz te chamando, aqui estão os números da sorte relacionados a esse mistério: 03, 11, 19, 27, 44, 60. Se gostou do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe com amigos. Até o próximo vídeo.